Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Safety Cast, esse podcast que é projetado e foi pensado e arquitetado para convidados muito especiais, gabaritados e, sobretudo, para discutir pautas aqui muito importantes para orientação técnica, educação de mercado e, sobretudo, para te ajudar a alcançar e alçar um outro nível na sua carreira e também como pessoa. Hoje, como não poderia ser diferente, eu tenho um convidado muitíssimo especial, um amigo de longa data, Maurício Alvarez. Maurício, seja muitíssimo bem-vindo. Se quiser dar um alô pro pessoal, fique à vontade. É uma satisfação te ter aqui. Olá, pessoal. Muito obrigado aqui, Thiago, pelo convite. Me sinto muito honrado por estar aqui com você e espero bater um papo muito bacana aqui. Vai ser, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, desde que a gente não fale sobre futebol, porque eu sou São Paulino e o Maurício é corintiano, que fique claro aqui. Mas, por favor, pessoal, não levem pro coração essas coisas, tá? A gente não vai falar sobre futebol aqui, Num outro momento, né, Thiago? Num outro momento. A gente, inclusive, toda segunda-feira, lá na Safety Tech, a gente tem uma reunião de planejamento, né, semanal. E a primeira pauta que todo mundo começa a discutir é futebol. E a gente falou assim, ó, cara, vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso num podcast, a gente leva todo mundo a discutir futebol. Aqui é só planejamento. Maravilha, vamos lá. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui da mini bio, da biografia, né, desse nosso convidado muito especial. E me chamou muita atenção, porque quando ele me mandou, ele disse o seguinte, filho da saudosa Dona Ilma e do senhor Luiz, marido da Elisa e pai das suas duas filhas, Cecília e Aline. Maurício Alvarez é formado em engenharia elétrica, pós-graduado em marketing e mestre em administração de negócios. Maurício, eu vou ler o restante da sua bio aqui, mas quando você coloca aqui saudosa Dona Ilma e do senhor Luiz, me remete a um respeito muito grande, uma admiração e um carinho que você tem pelos seus pais. Que bacana ter lido isso daqui, viu? Parabéns. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu sou, devo a eles. Eu entendo que os homens, quando eu falo homens, eu me refiro aos dois gêneros, homens e mulheres, mais bem-sucedidos no mundo, eles foram criados, além de toda a formação, eles foram criados por pessoas éticas, carinhosas e muito honestas. Então, pela forma como você se referiu ao seu pai e à sua mãe aqui, eu particularmente entendo esse carinho e que eles foram pessoas que fizeram parte da sua formação, não como profissional, mas como pessoa e homem. Exato, e eu carrego isso para o ambiente profissional também. Tudo que eu sou até hoje, pessoal, profissional, está muito embasado nas raízes que eu tenho. Que bacana. E eu sempre faço questão de ressaltar isso num momento como esse, numa entrevista ou o que seja. Eu sou resultado do bom trabalho que esses dois fizeram comigo, né? E muito grato a Deus pela oportunidade de ter nascido numa família desse tipo. Eu tenho uma filosofia de vida, isso é particular, muito particular meu, que é assim, ó. Eu observo que quando o filho se transforma em uma pessoa bem-sucedida, todo mundo levanta a mão e diz assim, poxa, isso daqui é resultado da educação que eu dei. Quando ele não dá certo, ninguém levanta a mão e diz isso, né? Então, esse é o papel dos pais, dos nossos pais e de nós como pais, Exato. que é exatamente educar, e nós temos um compromisso em transformar a quem vem depois da gente em cidadãos de bem. Então, foi muito legal você ter falado sobre isso, que bacana, fiquei muito feliz. Com mais de 25 anos de experiência nas áreas de engenharia, marketing e vendas, eles têm histórico sólido em renomadas empresas dos segmentos de automação industrial, saúde e segurança do trabalho. Maurício Mentira. Não creio. O que eu escrevi aí? Maurício é o idealizador do VGARD Green, o prêmio de EPI sustentável, e também do Safety Summit, o maior evento de saúde e segurança do trabalho do país, do qual, inclusive, eu participei mediando uma mesa. Muito obrigado pela gentileza e por me prestigiar. Foi incrível estar lá. Enriqueceu o evento, com certeza, Thiago. Obrigado pela gentileza. Para mim é uma honra, meu amigo. Eu acho que eu não mereço tanto, mas eu dei o meu máximo e eu agradeço muito por isso, viu? Legal, ao longo de sua carreira na MSA, ocupou diversas funções e atualmente é diretor Latinoamérica de Negócios, né, Serviços e Soluções. Seu trabalho se concentra em oferecer acompanhamento contínuo e suporte à equipe, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional de cada membro na busca
pelas suas melhores versões, além de criar uma experiência única para os seus clientes. Maurício, ou simplesmente Mal, como prefere ser chamado por seus amigos e colegas de trabalho, tem como propósito contribuir para um mundo mais seguro e humanitário para se trabalhar. Pô, cara, eu achei a sua mini bio aqui fantástica. Que legal. Eu adoro quando vocês trazem esses elementos de natureza mais interpessoal para a bio, porque a gente está habituado, com exceção dos seus amigos mais próximos, a conversar com o Maurício profissional de mercado, profissional da MSA, idealizador dos projetos, enfim, mas não do Maurício como pessoa. E é muito legal que as pessoas vislumbrem o Maurício como pessoa aqui, essa interpessoalidade, né? Eu fiz questão, Thiago, justamente de trazer esse ponto, porque no final do dia todos nós somos pessoas, né? E a minha gestão, o trabalho que eu tento fazer na MSA é sempre puxando muito para um trabalho mais humano, de aproximação dos colegas. Porque quando nós nos conectamos como pessoas, você consegue produzir mais, você consegue entregar mais no seu trabalho, você vai estar mais feliz no seu desafio, né? Então, a gente procura justamente trabalhar essa questão, justamente para trazer mais um lado mais humano, mais realmente de interpessoal, para a gente produzir mais. Essa é a ideia. E eu adoro, entregar mais. E eu adoro clichês quando eles são verdadeiros. Sim. E tem um que usa-se Sim, bastante sim, que sim, diz sim. assim, ó. No fim do dia, é sempre sobre pessoas. Negócios são sobre pessoas. Sim. Clientes, né? Eu represento uma grande marca. Quando eu visito um cliente, logicamente é uma grande marca também. Mas no final do dia, quem está fazendo os negócios são pessoas. CNPJs não fazem E negócios. pessoas se conectam pela confiança. Então, para ter confiança, eu preciso criar uma aproximação junto com o cliente, né? E é o que nós procuramos fazer. Ser o mais humano possível, ser o mais natural possível, para se conectar com as pessoas e fazer o melhor para as nossas empresas. Esse é o... Eu acho que se você não entende de pessoas, você está entendendo um pouco de negócio. Exato. Faz todo sentido. É isso aí. E você está certíssimo quando você sabiamente diz: negócios são sobre confiança. Né? Bacana, muito bom. Maurício, deixa eu abrir a minha pauta. Tá certo? Te fazendo a primeira pergunta aqui, que diz o seguinte: sabendo que a MSA é uma multinacional americana com mais de 100 anos, pesquisei sobre, eu já sabia, né? Eu conheço a história da MSA, já ouvi algumas vezes, porque é uma história que me interessa muito. Com mais de 100 anos de existência e presente em inúmeros países, gostaríamos de saber sobre quais as principais características que diferenciam o comportamento do trabalhador norte-americano, o latino em relação ao brasileiro. E se esse comportamento, ele reflete os dados que apontam números alarmantes de acidentes no Brasil. Por favor, eu tenho certeza que você tem muita propriedade para falar sobre isso. E esse é um tipo de assunto que desperta muita curiosidade nas pessoas. A diferença, disparidade, semelhança entre trabalhadores norte-americanos, europeus, latinos, brasileiros, enfim. Por favor, fique à vontade. Não, muito legal esse tema dessa pergunta, Thiago, e realmente, primeiro ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui às vezes nós falamos profissionais latino-americanos e excluímos o Brasil. Perfeito. Né? Vamos todo mundo lembrar que o Brasil é um país latino-americano. Nós somos latino-americanos. Perfeitamente. Né? Então, quando nós nos referimos aos países vizinhos aqui que falam a língua espanhola, os hispano-latino-americanos, né? Então, aí já é uma derivação. Excepcional, muito bom. E aí, falando mais do norte-americano, né? Contemplaria aí, podemos colocar Estados Unidos e Canadá. Depois, falando do Brasil e dos países hispano-latino-americanos, né? E para falar desse tema, a gente pode dividir em 3 grandes pilares aí, digamos. Né? Primeiro, uma questão de regulação, né? As normas que regem cada um desses países, e aí já começa uma diferença justamente que reflete nas questões dos acidentes no trabalho. A outra, um lado mais cultural, cultura organizacional, e aí também podemos incluir nessa parte a parte de treinamentos, capacitação. E um terceiro ponto, que seria a parte mais de inovação tecnológica, né? Falando primeiramente da questão da regulação. Brasil, alguns podem discordar, mas é fato, gente. O Brasil tem normas regulamentadoras muito fortes. Eu concordo com você. A nossa... Uma legislação muito madura. A legislação, ela é madura. Nós temos uma legislação bastante madura e isso reflete no profissionalismo que nós temos também na parte de segurança no trabalho. Tá? Tem muita coisa para fazer? Não tenho dúvida que tem muita coisa boa para ser feita. Perfeito. Mas quando a gente expande um pouco mais e olha os nossos países vizinhos, a gente consegue concluir que nós estamos na frente. Tá? México,
mais ou menos na mesma linha do Brasil, eles também têm uma normativa forte, né? E segue mais ou menos na mesma linha. Norte-americano, eles estão na vanguarda, né? Eles são... A norma deles muito baseada na OSHA, que é uma norma mais abrangente, mas ao mesmo tempo também dá muita diretriz de como fazer as coisas. E as empresas lá têm um pouco mais de liberdade de customizar suas seguranças internamente, né? Aqui também um ponto que é interessante frisar, né? Nós estamos colocando aqui em grandes blocos, em grandes divisões aí geográficas, mas cada empresa tem a sua cultura individual. Então, às vezes você tem uma empresa chilena, né? Que o dono, o empresário daquela empresa tem como segurança a sua principal meta, né? Perfeito. E aí difere totalmente da região, difere Não totalmente do importa país, se da ele geografia. é hispano-latino-americano, se Exato. se ele é norte-americano, se ele é asiático. Ele tem segurança como valor. Perfeito, né? segurança como valor, perfeito. E aí muda tudo a questão. Mas falando de uma forma mais genérica, mais geográfica, podemos falar mais ou menos dessa forma na questão de legislação, né? Quando a gente vai para o campo de cultura organizacional e capacitação, né? A gente percebe os Estados Unidos com um enfoque mais na questão de prevenção. Eles estão à frente de todos e trazendo essa vanguarda. A maioria das empresas aqui, as grandes empresas são multinacionais, boa parte europeia e boa parte americana, mas lá eles têm uma questão mais forte na questão do quase acidente, do modelo mais preventivo do que os países Brasil e os demais países vizinhos aqui, né? O Brasil, eu acho que ele vem numa pegada boa, justamente por essa questão trazida das empresas norte-americanas, mas também eu vejo aqui um grande movimento de pensadores que tem focado bastante em isso que a gente está falando, né? Dos quase acidentes, de aumentar a segurança psicológica para que as pessoas reportem, mas, né, convivam melhor com o erro, né? Então, tem muito pensador bacana aqui no Brasil, Juliana Bley, Juliana Bley é uma querida, eu conheci ela lá no Summit, inclusive ela participou da primeira gravação da segunda temporada. Sim, Paulo Gomes, eu poderia ficar aqui citando vários nomes, mas assim, pessoas que têm trabalhado bastante essa questão de ouvir mais, de o erro é permitido, então está nascendo no Brasil, está aumentando um movimento nesse sentido, que é um movimento favorável. Ainda não consigo ver esse mesmo movimento nos países vizinhos, tá? Eu acho que nessa questão nós estamos na frente deles, né? E até por isso um dos trabalhos que eu tenho lá na MSA é talvez disseminar um pouco mais essa cultura que a gente tem pregado na MSA junto com essas pessoas, nos mercados vizinhos aqui. Perfeito. Né? Esse é um trabalho. É multiplicar e reproduzir o que está dando certo. Exato. Você sabe uma coisa que me chamou muito a atenção em relação ao que você falou? É que a cultura, a disciplina, a educação, a civilidade, estejamos a gente falando sobre segurança do trabalho ou não, ela está muito relacionada a decisão que a gente toma de ser ou não, né? O de ser ou não, que eu quero dizer, é tomar a decisão de ou ser educado ou não, ou ser civilizado ou não, ou me proteger ou não. E isso, de fato, é indiferente aonde você nasceu, onde você foi criado, seja no país, seja no bairro, seja por quem, seja em um nível econômico mais favorável, seja em um nível econômico menos favorável. Isso tem correlação com a decisão que você toma de ser ou não ser. Sim. E isso se estende ao seu comportamento dentro de uma companhia. Seja ele em relação, dentro de uma sociedade, seja ele em relação à segurança ou não. Então, tudo isso tem a ver com a decisão que você toma. Porque a gente tem o hábito... Por que eu trouxe essa pauta para ser discutida? A gente tem o hábito de achar que tudo que se faz fora se faz melhor. E, de fato, eles fazem muitas coisas incrivelmente maravilhosas. Por isso que países norte-americanos, como, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos, são, de fato, muito evoluídos, né? Mas eu concordo muito com você quando você fala que tem muita gente fomentando para transformar
e amadurecer a percepção das pessoas em relação a esse comportamento. Exato. E a gente tem notado essa mudança. Sim. Notado, inclusive, pelo comportamento do próprio profissional de saúde e segurança do trabalho. Sim. Inspirado por pessoas como essa que você falou. Exato. Que bacana. Nós estamos num movimento de sair daquela questão de eu mando e você faz para alguma coisa que as pessoas realmente têm a responsabilidade de que é importante, né? É um processo longo isso. Nós temos que entender que é um processo longo, né? Não vai ser da noite para o dia. Não. Né? Nós ainda temos um modelo de hierarquia, de que eu como o engenheiro responsável por segurança, eu fiscalizo o seu trabalho. Ainda é assim. Mas há um movimento de mudança disso. Né? E eu tenho certeza que o Brasil vai num movimento favorável a esse ponto. Favorável. Tem uma atmosfera que é muito pré-disposta a ser um laboratório. O Brasil pode ser um grande laboratório de mudança para receber essas transformações. Certo. Porque a gente está falando de um país gigantesco, extremamente industrializado, com milhares de profissionais que estão trabalhando lá na ponta, que estão expostos, e com outros milhares de profissionais que estão dispostos a transformar a saúde e segurança do trabalho em uma protagonista dentro das companhias. Então é muito legal, muito pertinente o que você falou. E adicionalmente, esse movimento ele não vai acontecer por uma única instituição, por uma única entidade. Né? A MSA tem uma participação nisso. Perfeito. Mas nós não temos a menor pretensão de ser os exclusivos em fazer esse movimento. Nós entendemos que é um ecossistema, é um grupo de pessoas formado pela Safety Tech, por exemplo, pela MSA, por outros players, né? Ou individualmente por outros profissionais que vai fazer esse movimento. São várias pessoas falando repetidamente, alguns movimentos contrários também, e a gente vai empurrar para um lado que nós acreditamos que é o certo, e é assim que acontece um movimento, e é assim que acontece uma evolução na sociedade. Perfeito, você está certíssimo. Não? Você foi cirúrgico, Maurício. Não esperava menos que isso daqui. Tem só um ponto ainda na primeira questão, né, com relação ao que eu falei, né? Primeiramente, acho que a regulação, depois a questão da cultura organizacional e um ponto que seria a inovação tecnológica. Então, isso também faz parte desse movimento, né? A gente vê no mercado americano que a parte de inovação tecnológica, ela já faz mais parte do movimento da segurança do trabalho. O americano já utiliza com mais propriedade a parte de dados, a parte de tecnologia embutido na segurança do trabalho para colher melhores frutos. Né? Isso tem uma relação direta com a redução de acidentes. Não é tão direto assim, mas existe um movimento que se eu capturo mais incidentes, se eu tecnologicamente eu consigo ter mais dados, eu consigo agir de forma mais preventiva e isso resulta no melhor resultado. Né? Isso resulta no melhor cenário de redução de acidentes. E isso vem para o Brasil também. Nós estamos num movimento muito parecido de trazer mais a questão tecnológica embutida nas soluções de segurança no trabalho. Nessa temporada, a gente discutiu bastante. Uma das pautas que eu trouxe aqui foi exatamente qual que é o impacto, o verdadeiro impacto da adoção de tecnologia. Seja ela digitalização, automatização, IoT, inteligência artificial, tudo isso para a indústria 4.0 ou talvez para a indústria 5.0, não importa. Mas eu discuti bastante isso daqui. E o que você está falando tem tanto sentido que a gente hoje acho que tem quando a gente fala sobre mudança comportamental dentro da atmosfera de trabalho, não estou falando sobre segurança do trabalho. Uma mudança comportamental dentro de uma atmosfera de trabalho. A gente está falando de dois elementos que hoje são protagonistas, que são as pessoas, verdadeiramente, esse cuidado que a gente tem que ter cada vez mais com as pessoas, e a tecnologia. Esses dois, eu entendo serem protagonistas. Então, dentro de uma companhia, quem não está olhando ou para pessoas ou para tecnologia ou para os dois, está correndo um risco muito sério. Está correndo um risco muito sério de ficar estagnado. Então, eu acho que hoje o protagonista, para quem deseja evoluir, prosperar, ter performance e principalmente tomar cuidado para não ficar estagnado,
é falar sobre tecnologia e pessoas. Acho que são os protagonistas. Sim. E eu acho que o que aconteceu com a civilização de forma geral, né? Nós passamos por quatro revoluções industriais. Se nós olharmos para essas 4 revoluções industriais, o protagonista sempre foi a máquina. Né? Sempre foi pensada as revoluções industriais para aumentar a produção, melhorar a performance no chão de fábrica, produzir mais, ganhar mais. O ser humano não foi considerado como o centro dessas nenhuma dessas revoluções. E daí vem a sociedade 5.0, que aí sim coloca o protagonismo no ser humano. Então o MSA entende que agora sim a gente está falando de uma coisa tecnológica, mas o centro é o humano, ou seja, tudo gira em torno do ser humano. Eu trabalhei em indústrias de automação, isso, estamos falando aí em anos 2000, e já se falava em monitoramento remoto, em redes, tudo isso era algum assunto bastante comum para a época. Agora, você falar, eu monitoro pessoas, eu tenho um controle à distância da atividade da pessoa que está lá num espaço confinado, e não no sentido de monitorar para controlá-lo, mas sim de uma forma de eu ter evidências que ali pode acontecer um certo acidente e eu prever e eu poder fazer com que essa pessoa se proteja. Então, isso é bastante moderno, e aí sim coloca o ser humano como o centro das atenções, né? Então, esse é um movimento que eu acredito bastante, que a MSA acredita bastante. A tecnologia, mas ela colocando o ser humano como centro das atenções. Todas as tomadas de decisões para fazer com que esse ser humano trabalhe em segurança, que ele retorne para o lar dele em segurança, né? Fantástico. Achei brilhante. Isso aí. Isso eu achei incrível. Eu sinceramente, acho que só seria melhor se a Juliana Bley tivesse aqui. Porque ela fala de comportamento seguro e de pessoas, cara, incrivelmente. É um prazer ficar ouvindo ela falando. Ju, um abraço pra você. Obrigado por ter prestigiado a gente. O episódio dela vai pro ar no mês que vem. Acho que agora em março vai pro ar. A gente tá aguardando ele com muito carinho, porque a gente conversou bastante, foi incrível. Mas foi brilhante a sua resposta. Obrigado. É que ela é um fenômeno, né, Maurício? Sim. Ela é um fenômeno. É a minha guru, uma das minhas gurus. Muito bem. Bom, vamos lá, vamos partir para a segunda, que é o seguinte. A indústria brasileira é nitidamente diversificada em tamanho, ramos de atividade, regionalidade, entre outros. A gente estava até falando sobre isso, né, anteriormente, mas, do seu ponto de vista, e com mais de 15 anos de trabalho para uma companhia com uma linha de produtos técnica e sofisticada, qual o maior desafio que vocês encontram para a introdução de um EPI no mercado brasileiro? Não, excelente pergunta também, e realmente é um desafio, mas eu iria um pouco antes da introdução do produto, e sim na fase de projeto, de desenvolvimento do produto. Aqui, vamos tirar o crachá, não vou falar em nome da MSA, vou falar muito mais da minha percepção do mercado de segurança do trabalho, né? O que eu vejo hoje é produtos sendo desenvolvidos por engenheiros de produtos. O que eu quero dizer com isso? Estão lá focados em ter o melhor design, em ter o melhor peso, em utilizar as melhores matérias-primas, pensando na produção, na eficiência da produção, na redução de custos. Tudo isso está certo, tá ok. Só que eu acho que muitas vezes negligenciam um ponto que é extremamente importante, que é escutar a voz do cliente. Perfeitamente. Então, na minha jornada no segmento, eu percebo muito isso. Às vezes, não é escutado o usuário, não é realmente levado em consideração o trabalhador, aquele cara que está no dia a dia ali e que tem muito para contribuir e para fazer um produto de sucesso. Porque esse também é um outro ponto, né? Marketing não salva produto. Se você tiver um produto que não agrega valor para o trabalhador, para o mercado, cara, não existe mídias sociais, não existe promoção, divulgação. Não existe investimento em publicidade que vai transformar um produto que foi mal desenvolvido em um produto de sucesso. Exato. Isso é fato. Agora, o contrário pode existir. Você pode ter um baita produto que atende uma necessidade, só que você não está trabalhando tão bem a sua divulgação. Então, o inverso é possível. Verdadeiro. É verdadeiro. Perfeito. É verdadeiro.
Então, respondendo a pergunta, né? Como que introduzir melhor um produto no mercado? É muito focado na escuta ativa das necessidades do cliente. Então, daí já tem uma grande chance de dar certo, né? E aí internalizar isso e realmente traduzir num produto de sucesso. Tem uma expressão que a gente usa dentro da atmosfera digital, né? Das startups, que é assim, ó, é customer centric, Uhum. que é basicamente uma tese de você colocar o seu cliente no centro das atenções. E uma outra, que eu falei aqui anteriormente, estava discutindo com o Jonas aqui, que é o seguinte, né? Cliente no centro das atenções é ter um desejo genuíno de você resolver um problema do seu cliente, é olhar para ele, né? E eu disse que um dos pilares da construção, da validação de um produto dentro de uma startup nunca se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo problema. Sim, sim. Observando o que você está falando e cruzando, né, essas duas teses, esses dois pontos de vista aqui, eu entendo que é sempre sobre o cliente. Sempre. É observar o mercado, mas o mercado em que esse cliente está inserido. Eu acho que olhar e dar voz para esse cliente, inclusive, isso não é uma publicidade do portal Consulta CA, não. Quando nós desenvolvemos, a ideia inicial era uma interface porque eu tinha um problema de constar certificado de aprovação. Mas depois a gente entendeu o seguinte, falou, cara, hoje não mais, tá, Maurício? Mas antes era muito difícil conseguir um atendimento técnico por intermédio de um canal na web, com a MSA, com a 3M. Não era uma coisa simples. Mas não era só porque vocês não estavam dispostos, não era isso. Era porque realmente a web era nova. Eu tô falando de 13 anos. Ela não era nova 13 anos atrás. Mas nem todas as pessoas tinham acesso fácil, né? E nem todas as empresas estavam preparadas para esse atendimento rápido e digital. Sim. As coisas foram acontecendo. Então, quando a gente olhou para isso, a gente pensou assim, falou, bom, é uma forma da gente conectar o comprador e o fornecedor. Ou o fornecedor com quem está utilizando esse equipamento de proteção. Esse foi um dos elementos que consolidou e transformou o portal Consulta CA em uma das maiores comunidades para profissionais de saúde e segurança do trabalho e esclarecimento de dúvida de EPI do país. Sim. E isso é muito bacana. É dar voz ao cliente, é dar voz ao usuário. Exatamente. O que a gente queria fazer? A gente queria te conectar com o seu cliente, e eu me recordo até, eu vou pedir para você compartilhar uma história engraçada no final, e eu vou te falar a primeira história engraçada que eu tive, que tem a ver com a MSA e o Pimentel, depois você vai descobrir. Mas a ideia sempre foi essa, falou, cara, a gente precisa dar voz para esse cliente, a gente precisa conectar ele com um departamento, é alguém lá dentro que fala assim, opa, preciso responder a dúvida. Por quê? Às vezes, ele está muito equidistante. Ele não vai conseguir rapidamente falar com alguém. Não vai conseguir falar com a Márcia. Não vai conseguir falar com o Renan. Não vai conseguir falar com o Manu. Não vai conseguir falar com o Caleone. Ele não vai conseguir. Então os canais digitais servem para isso. Mas em síntese, o que eu quero dizer é que é sempre sobre o cliente, que por consequência é sempre sobre pessoas. É isso. Então se você não foca no seu cliente e nas pessoas que você tem que ter carinho para resolver problemas e dar atenção, cara... E aí até, nós estamos falando cliente, né? Eu ia um pouco adiante, que seria o contato. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes também, você vai desenvolver algum produto e você senta numa mesa com um cara que ele está num trabalho muito mais administrativo. E ele vai te dar ali algumas informações que para um desenvolvimento de produto, elas não são suficientes. Então, eu estou dizendo de chegar lá no cara do chão de fábrica, o cara que realmente usa o equipamento de proteção individual, ou que seja, qualquer outro recurso, mas na essência, lá na base, na raiz. Ninguém tem uma dor maior que a dele. Esse cara, ele tem muito conhecimento para agregar na constituição de um produto novo. Faz todo sentido. Por quê? Ninguém melhor que alguém que usa sente os prazeres e as dores do equipamento que ele está utilizando para conversar com alguém que está desenvolvendo um equipamento ou que pretende melhorar o equipamento de proteção. Faz todo sentido. Maravilha. Deixa eu ver o que temos de interessante aqui, porque esse papo tá bem legal, tá bem produtivo. Vamos lá. Em um mercado repleto de equipamentos comoditizados, por que a decisão de se... Porra, essa é muito legal. Essa aqui você vai gostar de responder, tenho certeza absoluta. Em um mercado repleto de equipamentos comoditizados, por que a decisão de se posicionar com produtos premium? E qual o segredo para se consolidar em um mercado tão competitivo e às vezes desleal comercialmente? Uau! Bom, aqui vamos resgatar um pouquinho o conceito de premium, né? Quando nós falamos premium, não estamos falando de produtos caros ou produtos baratos, né? Como diferenciam um produto caro de um produto barato. Estamos falando de valor.
De novo, valor para o cliente, valor para o trabalhador. E aí eu vou remeter um pouquinho à missão da MSA. Se lembrarmos da missão da MSA, a missão é fazer com que pessoas trabalhem em segurança e retornem para os seus lares, para as suas comunidades. Tá? Essa é a missão da MSA. E aí, como que nós traduzimos isso na nossa visão? A nossa visão é ser a líder na produção de soluções que garantam o trabalho seguro. Repare que em nenhum momento eu falei equipamento de proteção individual, Perfeito. EPI. Então, na essência, a MSA ela se propõe a prover soluções que agregam valor para a segurança no trabalho. Daí nós temos uma estratégia go-to-market que primeiro foca quais são os clientes que realmente põem segurança como um valor central. Daí a gente também já dá uma separada do joio e do trigo. Vamos focar em clientes que realmente entendem que isso é um valor Perfeito. para os seus trabalhadores, né? É mais do que um público endereçável. É um público que tem afinidade com Exato. seus valores como fornecedor. Exato. Então, se eu for com um produto para uma empresa que não vê valor em segurança, que simplesmente está a fim de cumprir normas, de fazer as coisas por uma obrigatoriedade, talvez eu não tenha tanto sucesso. Mas nós focamos em empresas que realmente prezam pela segurança no trabalho. E aí eu vejo como nós podemos agregar valor no trabalho dele, como que nós podemos contribuir para a segurança daquela empresa. Uma vez que nós tenhamos isso em mãos, né, sabendo disso, tudo que eu proponho tem um valor agregado. Então, realmente resolve um problema do cliente, né? E aí, não estamos falando de preço, estamos falando, de novo, valor, né? Lei básica do comportamento do consumidor. Você gosta de comprar, mas você não gosta do sentimento que eu te venda, né? Eu gosto de comprar, mas eu não gosto de ninguém vendendo para mim. Então, nós vamos muito mais no sentido de senta, escuta o cliente, tenta resolver o problema que ele tem hoje. Entenda como ele pode diminuir as taxas de acidentes dentro da empresa que ele tem. Muitas vezes, quando a gente fala em solução, é simplesmente dar um aconselhamento. Perfeitamente. Essa é a recomendação que nós passamos para a nossa equipe comercial. Não é nem consultoria, é um aconselhamento. Não vai lá, não vai visitar um cliente tentando vender os nossos EPIs, tentando vender os nossos lançamentos. Não é isso. Senta lá, escuta o cara e se de repente o cara falar assim, eu preciso de tal coisa, e nós chegamos à conclusão que o melhor aconselhamento é ele buscar um treinamento num portfólio que nós não oferecemos, tá feita a nossa missão. Nós praticamos a nossa missão, né? Não vamos romantizar e dizer, a MSA não quer vender? Claro que quer, não vou ser hipócrita. Perfeito. Mas, veja bem, nós queremos trabalhar na dor do cliente. Nós queremos prover ser um trust advisor, ou seja um aconselhador do cliente. Verdadeiro. Um cara verdadeiro, né? Que ele sinta confiança quando ele tenha qualquer problema de segurança, ele nos busque, nos consulte e nós possamos dar esse suporte a ele. Essa é a essência. Então, a gente sai totalmente da vala do commodity, né? Justamente propondo alguma coisa diferenciada nesse sentido. E a MSA ela sempre entregou esse viés de consultoria. Uhum. Por intermédio, vocês têm um centro de treinamento maravilhoso. Sim. Ainda tá... Qual que é o nome do município? Me recorda, Maurício, Diadema. por favor. Diadema. Ainda é lá, não é? Sim, a MSA, eu visitei desde a algumas sua fundação, que foi em 1969, até hoje... Ocupa o mesmo lugar. Ocupa o mesmo espaço. E vocês têm um centro de treinamento maravilhoso. Sim. E, na verdade, eu me recordo. Porque eu visitei, mas não por ter visitado. É porque vocês também eram provedores de muitos treinamentos. Para clientes e para não clientes. E eu acho isso maravilhoso porque sempre foi um viés. Esse viés de aconselhamento, de consultoria, de orientação e de educação sempre foi um viés importante para vocês. E isso endossa o que você acabou de falar. Eu digo porque eu estou no mercado de saúde e segurança formado há 18 anos, só no mercado de EPI há 13 anos, e eu conheço os bastidores e conheço profundamente. Graças a Deus e felizmente, né, nós estávamos conversando sobre a oportunidade que a SafeTech me deu de transitar
transitar, né, por todos os fabricantes ou praticamente todos os players de fabricação de equipamento de proteção, então eu posso endossar o que você falou aqui. Sim. Realmente existe um viés de aconselhamento e de consultoria da MSA. Sim. Que, por consequência, leva a MSA a desenvolver, é uma cadeia, né, que leva a MSA a desenvolver produtos de maior qualidade, se consolidar como uma empresa de produtos premium ou de produtos sofisticados, ou chame como quer que seja, e também elevou muito o nível de confiança na marca MSA. Então, quando a gente fala hoje sobre qualquer produto que é proveniente do fabricante como vocês, todo profissional que está do outro lado, ele sabe que se eu compro um produto MSA, 3M, Dupont, eu sei que tem vários outros, pessoal, não tem nenhuma inclinação à marca aqui, tá? Mas são produtos altamente confiáveis, assim como o Renan da Qualiflex passou por aqui, assim como o Felipe da Atenas está na luta para trazer produtos cada vez mais sofisticados, enfim. Então a ideia era exatamente essa, assim como a Calypso está desenvolvendo produtos maravilhosos. Então a ideia é entender que quando a gente fala sobre se posicionar, você não se posiciona só pelo produto que você fornece ou pelo serviço que você presta. Você se posiciona e se consolida nesse mercado e se distancia, né, do commodity ou do serviço, ou do serviço mal prestado ou do serviço mal oferecido, quando você genuinamente quer oferecer uma solução para o seu cliente. É isso. Eu acho que é isso que separa o joio do trigo. Exatamente. E, assim, de novo, né? Nossa missão não é produzir equipamento de proteção individual. Nossa missão é prover segurança. E aí a gente constitui todo um ecossistema. Então, quando você fala clientes e não clientes, quando algum não cliente visita a MSA e nós passamos algum ensinamento, nós estamos praticando a nossa missão. Perfeito. Ou seja, estamos disseminando conhecimento de segurança com o intuito de melhorar a segurança no mercado, diminuir os acidentes. Esse é o nosso propósito, né? Então, nós vamos muito nessa linha. Você sabe que todos os anos na Safety Tech, a gente aprendeu uma coisa muito importante para qualquer empreendedor, e eu recomendo isso, seja você uma empresa grande, média, que está começando, enfim, é fazer planejamento estratégico. Sempre no início do ano que a gente faz nosso planejamento estratégico, Maurício, a gente revisita nossas missões, nossos valores. Exatamente para entender não somente se a gente está aplicando, mas se alguma coisa mudou que não nos permite mais ter aquela essência. Então a gente revisita aquilo. Não, a gente continua colocando em prática o que é missão, o que é propósito, e a gente, graças a Deus, olha e fala, não, a gente continua aplicando. Né? Um deles é colocar o cliente, né, o customer centric, é colocar o cliente como foco de toda a nossa atenção, da transformação, da criação de produtos, da melhoria de produtos. Então faz muito sentido o que você está falando. É isso aí. Fantástico. Maravilha. A minha, eu vou para a penúltima, deixa eu ver aqui. Eu vou para a última pergunta que está aqui, mas eu tenho mais uma para fazer. Fica à vontade. Que eu imaginando como a nossa pauta hoje, ela se na verdade a pauta, o volume de convidados aqui foi grande, graças a Deus vocês prestigiaram a gente aqui. Eu falei bem assim, poxa, eu não vou deixar o Maurício 2 horas conversando aqui comigo, então eu diminui o número de perguntas aqui, mas eu vou te fazer a última que está na pauta, depois eu tenho uma outra. Fica tranquilo. Eu sempre faço uma pro pessoal que é assim, ó, cara, conta uma história. É a surpresinha. Hilária, ou uma história de motivação, ou engraçada, que você viveu ou na sua vida ou na sua carreira. Então essa eu vou te fazer depois. Tá bem. Se você lembrar de alguma, já vai pensando aí. Mas a última é o seguinte, a MSA tem promovido, né, eventos de natureza técnica como o MSA Summit, e um deles dirigido, né, ao público de petróleo e gás, que nós tivemos lá no Rio de Janeiro também, né, foi uma mesa redonda maravilhosa. Ambos para os quais eu fui gentilmente convidado para mediar as mesas redondas. Muito obrigado mais uma vez, tá? Isso para mim foi uma satisfação gigantesca. Poderia compartilhar o quão tem sido proveitoso para os profissionais que prestigiam esses eventos e, sobretudo, para a companhia. E o que a gente pode esperar para os próximos eventos. Boa. Bom, o Safety Summit, ele foi uma inovação feita aqui também pelo Brasil, né? Não existia nada feito pela MSA fora, vindo do corporativo, nada disso. Foi uma iniciativa feita aqui no Brasil. E justamente porque nós acreditamos que nós temos um compromisso com a evolução da segurança do Brasil, e falando especificamente aqui de onde nosso terreno, né? E nós percebemos o seguinte, Thiago, durante a pandemia, né, ali
2021, mais ou menos quase final da pandemia, né? Nós olhamos para o mercado e falamos assim, poxa, tem basicamente 2 tipos de eventos que estão acontecendo todo o tempo aí online, né? Tava massivo, né? Bastante. Tava bem intenso essa questão. E basicamente os eventos eram ou para falar de normas, um evento muito técnico para dizer mudanças de normas, melhorias, mudanças de uma forma geral das normas, né? E aí, da parte dos fabricantes de equipamentos, muito mais para mostrar as características e os benefícios dos produtos que ofereciam, né? Basicamente, eram esses 2 tipos de eventos que nós conseguimos identificar. E ouvindo o cliente também, nós percebemos o seguinte, cara, o mercado está carente de alguma coisa que toca mais na questão de liderança, que toca mais na questão de inovação. E aí a gente pode fazer um tripé aí, segurança, inovação e tecnologia, né? E eu acho que a gente tem know-how para tocar algum evento desse tipo. Só que também não somente com profissionais e com o conhecimento que nós temos aqui na MSA. A gente precisa buscar parceiros, a gente precisa buscar influencers, a gente precisa buscar pessoas renomadas nesse meio que contribuam para que a gente tenha um baita evento. Então esse foi o conceito do Safety Summit, né? E aí chegamos até você, chegamos a outros colegas profissionais realmente que dominam o tema que se propôs a falar, né? E a gente percebeu durante a edição e pós-edição, cara, assim, uma satisfação muito grande das pessoas que estiveram participando, das pessoas que estavam tanto online quanto presenciais. A gente falou, cara, a gente conseguiu fazer um negócio aqui bem, bem bacana, bem diferente. Teve um bom... Disruptivo, promoveu impacto, reverberou. Reverberou muito, né? Positivamente. E aí, para o que era para ser uma edição isolada, a gente percebeu que carecia de ter uma frequência na realização. Então, nós assumimos um compromisso de ser bianual. Então, já tivemos a 2ª edição. Perfeito. Foi mais sucesso ainda, porque já tínhamos saído da pandemia e aí conseguimos encher mais o auditório, né? Perfeito. E foi maravilhoso. Então, é um caminho sem volta para a MSA. E a gente percebe que dessa forma, disseminando conhecimento, né? Fazendo um belo de um networking entre... ali nós temos fornecedores, temos clientes, temos influencers, acadêmicos. Então, conseguimos criar uma grande comunidade em prol da segurança. Em prol da segurança. E é o modelo que a gente acredita. De novo, voltando no início da fala aqui que eu tive para você. A MSA não tem pretensão nenhuma de fazer um movimento sozinho. A gente acredita que várias andorinhas fazem um verão. E a gente vai nesse caminho, né? Que bacana. E o que vocês projetam para o futuro? Porque assim, ó, o evento foi bem sucedido, já bateram o martelo de que ele vai ser bianual, né? E vocês têm alguns outros eventos mais pontuais, como aquele do Rio de Janeiro. Sim. E assim, reforço e chancelo são eventos do mais alto nível. Uhum. Quando você olha para o futuro, inclusive você, Maurício, foi um dos professores que encabeçou, que fomentou né, o Safety Summit. Quando você olha para o futuro, não somente da MSA em relação a esse tipo de evento, que foi um evento muito bem sucedido, mas para o futuro desses eventos, desse tipo de evento, porque isso pode ser, inclusive, um elemento de inspiração para quem está assistindo. Por quê? Pô, a gente quer que a MSA faça outros, mas que outros fabricantes ou outros personagens desse mercado talvez se mobilizem para fazer. Por quê? Eu vejo que nós temos alguns que são, por exemplo, FISP, Expo Proteção, Prevensul, vejo alguns summits que estão surgindo, mas é importante você ressaltar para a gente aqui como que você visualiza a importância disso para o mercado, para que a gente possa realmente inspirar quem está assistindo, quem vai assistir, talvez alguém que tenha em mente, mas não conseguiu tirar do papel. Qual que é o impacto, a importância de um evento desse para o público em geral, para o mercado? Como que isso impacta, reverbera? Quais são as consequências? Quais são os bônus, os ônus? Enfim. Legal. Bom, aquele evento que você participou do Rio já foi uma ação de uma escutativa durante o Safety Summit. Porque ali a gente percebeu o seguinte, né? O pessoal falou assim, cara, tá muito legal, tá demais isso aqui, mas eu queria tocar um pouco mais no problema que tem no meu segmento, né? Que é, por exemplo, naquele caso, segmento de óleo e gás. Então a gente percebeu o seguinte, nós precisamos fazer um fórum
mais dedicado para o segmento óleo e gás. Eles têm muita coisa para falar, eles estão com vontade de falar e tem muita particularidade desse segmento. Então, daí nasceram derivações do Summit. Perfeito. São eventos mais focados por segmento. Aí já é uma inovação daquele momento, né? Fantástico. Nessa última edição, também uma coisa que a gente colocou como meta, como desafio. Cara, eu acho que o pessoal de segurança no trabalho, e aí vai uma puxada de orelha em todos nós, tá? Tô me colocando no meio também. Eu acho que a gente vive meio que numa bolha. Então, a gente fala quase sempre dos mesmos temas, quase sempre os mesmos palestrantes, quase sempre as mesmas pessoas. Nós fizemos um investimento ali de tentar trazer CEOs para falar sobre o tema de segurança no trabalho. Porque isso tem que ser pauta dos executivos das outras áreas. Perfeito. Então, veio pessoas... o evento, o Safety Summit, sempre inicia com um Safety Message. O mais tradicional, o mais elementar possível seria trazer uma pessoa do segmento de segurança no trabalho para dar uma mensagem de segurança. Perfeito. Não, a gente buscou um CEO. A gente buscou o executivo máximo de algumas empresas para que isso mostre e inspire todos. Cara, se o CEO tá ligado nessa pauta, se isso é valor para ele, aí começa o movimento. Não pode ser uma coisa só do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, da área de SMS. Isso precisa transcender, isso precisa extrapolar essa bolha. Então, respondendo de novo a sua pergunta, para onde a gente acredita que caminham as coisas? É contagiar as outras áreas para que nós não tenhamos uma briga sozinha em termos de segurança no trabalho. As outras áreas, produção, finanças, que seja qualquer outra área, ela tem que estar envolvida na pauta da segurança. E como que você envolve? Envolvendo os grandes executivos das outras áreas. Eles passando mensagem de segurança inspiram toda a organização. Então a gente acredita nesse movimento. E é muito interessante essa sua colocação, porque a segurança do trabalho não é uma responsabilidade da segurança do trabalho. Ela é uma responsabilidade da companhia, inclusive do CEO. Eu trabalhei numa multinacional, na Air Liquide, em um projeto, e eu me recordo de um comportamento muito interessante do nosso site manager. E quando nós estávamos deslocando na volta, nós estávamos numa equipe pequena, na verdade, né? E tinha uma subcontratada que estava executando. Então, só a equipe de engenharia. Estava coordenando a segurança do trabalho e todas as vezes que o telefone tocava e que era o presidente na França, porque era uma planta muito estratégica lá no interior do Paraná, ele parava o carro para atender. Ele, de hipótese alguma, ele atendia. Isso era dele. Hipótese. Ele era um cara muito ético, muito inteligente. Hipótese alguma, ele atendia o celular sem parar o carro. E nós reportávamos todo o andamento das infrações, dos incidentes que aconteciam na obra para a presidência lá na França, né? Então, esse seu ponto de vista e essa decisão que vocês tomaram de dar voz, né? Não é dar voz, é de trazer para a discussão... Colocar no baile, né? Colocar no baile. Quem as pessoas acham que não tem nada a ver com isso, mas que é a parte mais interessada é o diretor da empresa, o coordenador, o CEO. Esses são... Eles representam um personagem que deve ser o mais interessado na proteção do cara que está lá na ponta. Exatamente. Então eu acho que foi fantástico o seu ponto de vista. Exatamente. Parabéns mais uma vez por essa avaliação Tão inteligente, de tanta sensibilidade. Vai por aí. Muito legal. Por isso que o evento é bem sucedido. Maravilha. Maurício, para a gente encerrar, 2 curtas aqui. A primeira, e eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade para te perguntar o seguinte, e fique à vontade, isso daqui não foi uma pauta combinada, eu não te mandei, eu sei disso, tá? Vou perguntar o seguinte, qual que é o papel, né, hoje, e como que você enxerga, se você puder compartilhar com a gente, papel, impacto, seu ponto de vista, qualquer coisa, do Portal Consulta CA nesse mercado, para MSA, de maneira geral, seria uma satisfação ouvir de você. Boa. Toda a nossa conversa aqui, ela teve muito pautada em ouvir o cliente, né? Escutar o cliente, escutar o mercado. E eu acho que o trabalho que você faz, Thiago, ele está muito alinhado a isso. Então, ali é uma forma de as pessoas
realmente buscarem informação e, caso tenha alguma dúvida, também colocar a dúvida ali e alguém vai atender. Então, acho que esse trabalho tem um sentido muito, muito fundamental na evolução da segurança do país. É isso que eu acredito. Maravilha, fico feliz. Obrigado pela gentileza e o prestígio. E agora, aquele momento que todo mundo fica curioso, todo mundo fica esperando no final ali, falou, pô, queria ouvir uma história ou inspiradora, ou divertida, ou engraçada, ou hilária. A minha pergunta é, você tem alguma história para compartilhar com a gente? E qual que é o perfil dela? Ela é inspiradora, ela é hilária, ela é engraçada, ela é uma tragédia? Porque já passou de tudo por aqui, viu, cara? Bom, eu acho que... Vamos trazer uma engraçada para fechar lá, com... manda ver. Tenho certeza que deve ter muitas, mas você circula, você andou muito por esse país e por esse mundo afora. Eu acho que, assim, né, muita gente sabe, eu sou torcedor do Corinthians, e eu comentei isso com você. Comentou isso comigo. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu considero isso uma perfeição, tá, Thiago? Desculpa. Literalmente ninguém é perfeito, né? Mas vamos lá. A gente tem que ter complacência com os nossos convidados, viu, pessoal? E aí, quando eu fui ingressar na MSA, né, eu peguei e fui comentar com o meu pai, né? Falei assim, pai, eu vou trabalhar nessa empresa aqui, ó. E mostrei o logo. E o logo que é verde e branco, né? E aí, meu pai pegou e fez... Fez assim, né? E eu, puxa vida, será que... Nossa, uma empresa... Nossa, transpareceu muita seriedade. Não, uma empresa sólida no mercado. Pô, pai, acho, né? Comigo, nem falei isso com ele, mas eu pensei, pô, acho que seria uma boa, né? Não entendi por que ele não curtiu. Que ele titubeou, que ele não ficou feliz, que ele não deu pulo, que ele não elogiou. E aí não peguei a resposta na hora, passei um dia ali, talvez até repensando, falei assim, pô, deve ter alguma coisa aí que eu não tô conseguindo pegar que ele conheça, né? Ele não era do segmento, mas sei lá, talvez ele soubesse alguma coisa. E aí no outro dia eu tomei coragem e falei, pai, quando eu te comentei essa história, você não manifestou satisfação, né? Tem alguma coisa aí que eu deveria saber? E aí ele pegou e falou, pô, filho, é que o logo é verde e branco, né? E aí, primeiro que eu não tenho nenhum problema de usar verde, aliás, hoje é até a minha cor favorita, apesar de não gostar do time, ter uma preferência do time, mas não tenho nenhum problema com relação a vestir uma cor, né? E aí eu peguei e falei, até aliviei na hora, falei assim, puf. Bom, se é só isso, tá então ótimo, tá tudo bem. Tá ótimo. E aí fui sem medo, né? Comecei a trabalhar e realmente me encantei com a empresa. Poxa, foi maravilhoso estar ali, né? Se encantou tanto que você tá há quase 15 anos, né? Quase 15 anos, exatamente. E aí, depois trabalhando lá, eu descobri uma coisa que faria ele bastante contente, né? Que existe uma versão do logo preto e branca. Então eu voltei pra ele e falei assim, pai... Pai, não seja por isso. A decisão estava certa desde o começo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. A MSA é uma empresa futebolisticamente falando muito democrática. Que bacana, fico feliz, eu sei que seu pai morre de orgulho de você, mas eu devo ressaltar uma coisa muito importante sobre futebol. Existem os times pequenos, existem os médios, existem os grandes como o Corinthians, mas gigante só tem um, chama-se São Paulo Futebol Clube. Esse é o gigante, meu amigo. É brincadeira. Posso buscar Tava pensando aqui uma outra história que talvez um pouco mais do ponto de vista mais inspiracional. Por favor, prestigia a gente com essa história. Né? E também tem a ver com a entrada na MSA, né? A missão da MSA é uma missão muito legal. E realmente a gente pratica isso na essência, né? Que é proteger os trabalhadores e fazer com que eles retornem aos seus lares, às suas comunidades, né? Preservando a sua saúde física e mental. E assim que você faz um processo de integração ali, né? Você vê essa missão e muitas pessoas relatam para mim que se apaixonou pela empresa naquele momento, em conhecer a missão e conhecer o quanto que a empresa praticava aquilo. E aí, de uma forma muito, muito transparente, comigo não aconteceu essa paixão à primeira vista, né? Eu não tive esse impacto tão forte em ver a missão. Mas, ao passar do tempo, fazendo visitas em campo, teve uma situação que me chamou muita atenção. Nós tínhamos colocado um produto, um respirador para teste numa empresa,
um ambiente bastante hostil. O cara usava descartável e ele estava indo para uma meia peça facial. E nós colocamos aquilo em teste durante um período. Então ia ficar... O profissional ia utilizar durante um tempo e depois ele teria que devolver a máscara e voltar a usar a descartável. Quando nós fomos fazer a retirada da máscara, junto com a retirada, nós pegávamos um depoimento sobre uma avaliação, né? Se o cara, o que ele tinha sentido com aquilo. E o depoimento de um profissional foi super legal. Ele falou que, pô, se adaptou muito bem, estava sentindo muito mais protegido com aquela máscara, né? E aí, ao término, a gente falou, tá bom, agora você precisa devolver a máscara e continuar com a sua máscara descartável. Thiago, o cara... Realmente ele se transformou, ele começou a chorar na nossa frente, um adulto, não estou brincando. Ele manifestou assim um sentimento de perda, que aquilo sim me tocou. Aquilo eu percebi onde que eu poderia influenciar. Realmente ele sentiu que ele estava diminuindo a proteção dele, que ele estava se tornando novamente mais vulnerável. E ali eu senti da importância do trabalho que eu realizo. Ali realmente eu tive Ali você virou a chave. Ali assim, me picou. Aqui a missão existe. Exato. Aí me picou e a partir daí eu comecei a trabalhar com mais vontade, mais afinco e tentando proteger, salvar vidas das pessoas no mercado de trabalho. Cara, que fantástico. E aí, eu vou encerrar com uma... Eu já contei para todo mundo da MSA essa história, mas eu acho que eu nunca falei isso no podcast, né? 13 anos atrás, quando a gente colocou o portal Consulta CA no ar, eu acho que depois de uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, eu indo para uma visita técnica, nessa época eu trabalhava, como que surgiu o portal Consulta CA, objetivamente falando, né? Nós precisamos consultar o certificado de aprovação, sabíamos que o Ministério do Trabalho tinha uma plataforma, era uma plataforma que deixava um pouquinho a desejar, não era muito amigável, a gente, né, importa essas informações lá fidedignas, né, disponibiliza no portal Consulta CA de maneira mais fluida, mais amigável. E passados uns 3 meses, a gente voltando, não estava indo, eu estava voltando de uma visita técnica lá em Curitiba e recebo uma ligação. Quem tá falando? Uma voz grossa, assim, e me parecia, né, tá um pouco nervoso, assim, tava mais ríspido, né? Eu falei, quem gostaria? Essa voz ficou até mais acelerada, né? Falando, quem tá falando aqui é o Pimentel da MSA. Pimentel foi diretor da MSA no Brasil por muitos anos. Uma lenda. Uma lenda, muito conhecido no mercado. Uma figura muito querida e simpática, só que eu descobri isso muito tempo depois. Porque antes foi o seguinte, por isso que ele me perguntou, né? Quem que eu tava falando? Eu falei, irmão, mas quem gostaria de falar com o Thiago? Ele falou que é o Pimentel da MSA. Eu falei, pois não, Pimentel, é o Thiago que tá falando. Eu falei, quem te permitiu, foi exatamente assim, quem te permitiu disponibilizar as informações da MSA numa plataforma que eu nem conheço? Quem te deu autorização? Cara, eu muito sereno e muito convicto, né? Falei, olha, Pimentel, primeiro você me desculpa, tá? O propósito, em hipótese nenhuma, é provocar nenhum tipo de transtorno para vocês. É que essas informações, elas são de natureza pública. Então, a única coisa que nós estamos fazendo é trazer os arquivos para dentro da plataforma. E olha, você vai me perdoar, mas embora a gente tenha colocado no ar ela há muito pouco tempo, ela está ganhando um alcance muito grande. Mas assim, ó, eu, Thiago, você pode ficar com o meu contato aí, eu me predisponho sentar com você, te ligar para explicar exatamente como que acontece e que o propósito não é, né, denegrir, muito pelo contrário, né? O propósito não é desmerecer, né? A ideia ali, ela tem muito a ver com o seguinte, te conectar com o seu público e trazer mais transparência. Porque eu acho que o que preocupou ele naquele momento foi o fato assim, quem é que tá comentando meu equipamento de produção? Não tem ninguém para responder, fica isso daqui, o cara vem e critica de qualquer jeito, tanto que depois disso, a gente olhou para aquele recurso, aquela feature de te permitir imputar uma informação e a gente criou um mecanismo de que qualquer input ali de uma dúvida que pudesse colocar em check ou que fosse mal intencionado, a gente tiraria imediatamente. Uhum. Então, foi uma história de empreendedorismo, né? De portas abertas que quase foram portas fechadas, mas que particularmente foi uma virada de chave. A gente entendeu o seguinte, bom, se o diretor da MSA, cara, tá ligando para mim aqui mesmo incomodado, é porque tá dando certo, vamos seguir, toca o barco aí, porque vai dando certo, e estamos aqui hoje, graças inclusive às oportunidades que vocês deram pra gente, e mais uma vez, muito obrigado. Legal. Quero reforçar
Os meus agradecimentos por você me convidar, por você me prestigiar, por você estar aqui, por você ser essa figura profissional, humana, que todo mundo gosta, sempre me atendeu, sempre foi complacente, sempre foi muito educado comigo. Obrigado por prestigiar o projeto. Muito obrigado por compartilhar tudo que você falou aqui com todo mundo. Para mim é sempre uma satisfação te receber, Maurício. Legal, Thiago, legal e parabéns aí pelo SafetyCast, sucesso na sua jornada e sucesso no trabalho em prevenir acidentes. Eu acho que nós estamos juntos nessa mesma missão. Essa missão de levar conhecimento e educar esse mercado, prevenindo e antecipando acidentes. Muito obrigado pela gentileza e sucesso. Se quiser deixar um alô aí pro pessoal, cara, fica à vontade. Não, só agradecer ao time da MSA, dizer que eu sou um representante aqui da nossa empresa nesse momento e dizer que eu tenho muito carinho por todos vocês e estamos juntos aí fazendo um trabalho maravilhoso, como eu disse pro Thiago, né? Prevenindo acidentes. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado pelo prestígio. Espero que vocês tenham curtido esse episódio incrível com essa figura fantástica aqui, que é o Maurício. E em breve a gente vai trazer aqui um novo portfólio de convidados especiais, todos eles muito incríveis. Portanto, muito sucesso para todos vocês e que a gente tenha vida longa. Um abraço.